God, in the name of God, in the name of God, we go to heaven. In the name of God, in the name of God, in the name of God, we go to heaven. Saúde, compadres e comadres, e bem-vindos ao Manual Medieval. Bom, primeiramente, pessoal, feliz dia de Nossa Senhora Aparecida para quem é católico, e para quem for protestante, feliz dia das crianças, né? Acho que serve para todo mundo, tá todo mundo aproveitando o feriadão. Eu também, no caso, né? É por conta deste feriado que este vídeo está indo ao ar, senão eu não teria tempo para fazê-lo. Mas eu trouxe um assunto mais interessante para vocês, sim, né? Que a gente costuma conhecer bastante, sim, né, quando a gente está começando no mundo medieval, que é os clichês dos memes, né, os templários. Trouxe um vídeo mais comprido aqui, mais longo, para falar para vocês da história e do equipamento que eles usavam. Equipamento eu vou falar um pouco só, porque não tem muita coisa para ser falada. É o equipamento clichê da época mesmo. E a história é bem interessante, então vamos lá. A Ordem do Templo foi fundada em 1118, durante o reino de Balduíno II, por Hugues de Payens, um cavaleiro de Champagne, e 8 companheiros, que fizeram voto perpétuo em presença do Patriarca de Jerusalém, para defender o reino cristão. Balduíno aceitou seus serviços e os concedeu uma porção de seu palácio, que continha o templo, daí o nome, Pobres Cavaleiros do Templo. Começaram com apenas 9 cavaleiros, então eles não estavam preparados para serviços militares de importância, a não ser que fosse a escolta de peregrinos cristãos pelo caminho de Jerusalém até o Rio Jordão, onde eles costumavam rezar, né? O pessoal gosta de ir lá no rio onde Jesus Cristo foi batizado. Pois bem, Hugues de Payens viajou para o oeste para conseguir reconhecimento da igreja e recrutas. No Concílio de Troyes, em 1128, a ordem fez 3 votos perpétuos, além do voto dos cruzados. Neste conselho, também os templários adotaram a típica bandeira branca com a cruz vermelha. Os templários eles possuíam 4 rankings de membros. Os cavaleiros, que eram equipados com uma cavalaria pesada da Idade Média, e em campo de batalha eles utilizavam os distintivos caparazões e capas brancas com a cruz vermelha. Os sargentos, que eram equipados como cavalaria leve, e usavam caparazões e capas marrons com a cruz vermelha. Os fazendeiros, que administravam os bens temporais e não exerciam atividade militar, e os capelães, que eram sacerdotes e ministravam as necessidades espirituais da ordem. A ordem cresceu rápido, devido à sua combinação de 2 paixões comuns na Idade Média, fervor religioso e orgulho marcial. Mesmo antes dos templários se colocarem à prova, o clero e a autoridade se mostraram a seu favor das mais diversas maneiras, tanto espiritual quanto temporal. Os papas os colocaram sob sua proteção imediata, os dando uma espécie de foro privilegiado, né? Os templários eles responderiam diretamente ao papa, não passavam por outras formas de julgamento, era só até o papa, a comunicação era direta, era linha direta. Os templários tinham grandes possessões temporais, só na França tinham 11 feudos, subdivididos em mais de 42 postos de comando. Na Palestina, suas posses cresciam às custas dos kebabs. Seus castelos ainda são famosos pelas incríveis ruínas que sobraram. Nesses castelos, que eram tanto monastérios como quartéis de cavalaria, a vida dos templários era cheia de contrastes. Um contemporâneo descreve os templários como leões na guerra e cordeiros de coração, bravos cavaleiros em campo de batalha e serenos monges na capela, formidáveis contra os inimigos de Cristo e extremamente gentis com os seus amigos. Jacques de Vitry, quem disse isso, né? Eles renunciaram todos os prazeres da vida e ainda assim encaravam a morte com incrível indiferença. Eles eram os primeiros a atacar e os últimos a recuar, e sempre doces à voz de seu líder, a disciplina de um monge adicionada à disciplina de um soldado. Como um exército, eles nunca foram numerosos. Um contemporâneo nos diz que eles eram 400 cavaleiros em Jerusalém no apogeu de sua prosperidade. Porém, o número de sargentos não é mencionado, e esses eram mais numerosos. Apesar disso, eram um seleto grupo de homens que inspiravam o resto das forças cristãs. Eles eram o terror dos kebabs. Quando eram feitos de prisioneiros pelos inimigos, eles recusavam a liberdade por recusa de sua fé. Na Batalha de Safed, em 1264, 90 templários foram mortos, outros 80 foram levados como prisioneiros.
e, recusando negar a Cristo, morreram como mártires. Parabéns para eles. Mortes eram comuns nos rankings dos Templários. É contabilizado que em menos de 2 séculos, cerca de 20 mil homens morreram. Isso fazia com que fosse difícil da Ordem crescer em números, e também acabou trazendo a decadência do espírito cruzado. Como a Ordem precisava utilizar os recrutas imediatamente, a necessidade de um processo de provação caiu em desuso. Nesse ponto, mesmo homens excomungados, que procuravam a redenção de seus pecados, assim como outros cruzados, eram admitidos. Tudo que lhes era exigido era uma cega obediência, imperativa tanto no soldado quanto no monge. Para provar sua sinceridade, os recrutas eram submetidos a um teste secreto, do qual a natureza nunca foi descoberta, o que deu abertura para os mais extraordinários tipos de acusação. A grande riqueza da Ordem pode sim ter provocado um relaxamento moral, mas eram sempre acusados de um insuportável orgulho e amor pelo poder, o que, convenhamos, turns out não é verdade. Em seu apogeu, a Ordem possuía cerca de 9 mil feudos. Com tantas riquezas, se tornaram grandes banqueiros. Nobres de vários reinos utilizavam bancos templários para guardar as suas riquezas. Com sua grande independência, respondendo apenas à distante autoridade do Papa e possuindo poder similar ao de muitos monarcas, a Ordem logo assumiu o direito de controlar o fraco e irresoluto Reino de Jerusalém, um reino feudal exposto a grandes problemas de discórdia interna. Logo, os Templários se viram rivalizados pelos Cavaleiros Hospitalários, que haviam se tornado uma ordem militar, e de primeira os imitava, mas com o tempo passou a rivalizá-los. Essa interferência das ordens no governo de Jerusalém ocorreu na hora errada, já que provocou ainda mais discórdia interna, e no tempo em que o poder de Saladino ameaçava a existência do próprio reino. Mesmo se sacrificando, como de costume, no último segundo, os Templários detiveram parte da responsabilidade pela queda de Jerusalém. Para colocar um fim na rivalidade entre as ordens, havia uma solução bem simples: a fusão das mesmas. Essa solução foi oficialmente proposta por Luís IX no Conselho de Lyons, em 1274. Essa ideia foi apoiada por todos os publicistas daquele tempo, que demandavam ou a fusão das ordens ou a criação de uma terceira para se sobressair sobre elas. Nunca as questões dos cruzados foram tão discutidas quanto quando eles falharam. Como neto de Luís IX, Felipe IV não poderia ficar indiferente sobre as propostas para uma cruzada. Como o príncipe mais poderoso de sua época, o comando do movimento pertencia a ele. Para assumir o comando, tudo que ele demandava era a necessária quantidade de homens e dinheiro. Esse é o início da campanha de supressão dos Templários. Mas Felipe IV precisava de um pretexto, pois ele não poderia, sem sacrilégio, colocar as mãos em bens que faziam parte do domínio eclesiástico. Para justificar tal ato, a sanção da igreja era necessária, o que o rei poderia obter mantendo o propósito sagrado para quais as posses eram destinadas. Mesmo sendo poderoso o suficiente para tomar as propriedades dos Templários na França, ele ainda precisava da aprovação da igreja para tomar posse de outras terras templárias pelos reinos cristãos. Esse era o propósito das negociações desse astuto monarca e seus traiçoeiros conselheiros, com Clemente V, um papa francês de personalidade fraca e facilmente influenciável. O julgamento dos Templários passou por 2 fases, as quais precisam ser distinguidas: a Comissão Real e a Comissão Papal. Pois bem, Felipe IV fez um inquérito preliminar com base em revelações de alguns membros degradados e não dignos, entre muitas aspas, Ordens secretas para aprisionar todos os Templários foram espalhadas por toda a França no mesmo dia, 13 de outubro de 1307. Foi nesse dia que eu tô gravando o vídeo, tô gravando no 13 de outubro, isso daqui fazem 710 anos, mais ou menos. O rei deu essas ordens, porém, ele fez parecer que foi a pedido dos inquisidores eclesiásticos. Sacana ele. Neste inquérito, a tortura foi implementada sem piedade alguma, já que esse era o processo padrão na época para crimes cometidos sem testemunhas. Sem evidências, os acusados só poderiam ser condenados pelas suas próprias confissões, e para extorquir as confissões, a tortura era considerada legítima e necessária. Um dos maiores motivos para as acusações eram os ritos de iniciação secretos conduzidos pela ordem. A explicação para isso é que as recepções eram sempre feitas em conselho, e os conselhos, como eram utilizados para se discutir questões graves e delicadas, tinham que acontecer em segredo. Mas esse segredo se traduziu em desvantagem para a ordem. Muitos acusados se declararam culpados dos crimes após a tortura desumana, a qual muitos sucumbiram. Alguns fizeram confissões similares sem serem torturados.
mas pelo medo da tortura, já que uma ameaça era o suficiente. Este foi o caso com Jacques de Molay, que mais tarde admitiu ter mentido para salvar sua vida. Ele era grão-mestre dos Templários na época. Conduzida sem a autorização do Papa, que tinha as ordens militares sob sua jurisdição, essa investigação foi muito corrupta, tanto em suas intenções quanto em seus procedimentos. Clemente V não só entrou em um protesto energético, como anulou todo o processo e suspendeu o poder dos bispos e seus inquisidores. Apesar disso, a ofensa foi admitida e permaneceu como uma base irrevogável para os procedimentos subsequentes. A segunda fase do processo era o inquérito papal, que não era restrito à França, mas a todos os reinos cristãos da Europa, e até mesmo do Oriente. Na maioria dos outros países, os templários foram declarados inocentes, como em Portugal, Espanha e na Alemanha. Porém, na França, as inquisições episcopais utilizaram os fatos estabelecidos no julgamento inicial de Felipe IV e impuseram várias penas canônicas, e até mesmo prisão perpétua para vários membros. Ao mesmo tempo, a Comissão Papal, examinando a causa da ordem, juntou documentos para serem enviados ao Papa e ao Concílio Geral, convocado para decidir o destino final da ordem. Mesmo com a defesa da ordem sendo mal conduzida e mal elaborada, não se podia provar que a ordem como um todo professava doutrinas heréticas, ou que leis secretas ao invés das leis oficiais eram praticadas. Consequentemente, no Conselho Geral de Viena, em 16 de outubro de 1311, a maioria foi favorável à manutenção da ordem. O Papa, irresoluto e incomodado, finalmente decretou uma ação equilibrada: a dissolução da ordem, não sua condenação, e não por sentença penal, e sim por decreto apostólico. Com a ordem suprimida, restava ao Papa decidir o que fazer com as suas posses e membros. As posses dos Templários foram doadas à ordem hospitalária, e foi permitido a seus membros inocentes que se juntassem a outra ordem militar, ou retornassem ao seu estado civil. Neste último caso, uma pensão para viver lhes era garantida. O Papa reservou para si o julgamento da cúpula da ordem, o grão-mestre e seus 3 primeiros emissários. Eles confessaram a culpa, então restava que fossem reconciliados com a Igreja, em uma solenidade costumeira. Para dar a essa solenidade mais publicidade, uma plataforma foi erguida na frente de Notre Dame, para a leitura da sentença. Mas em um momento de coragem suprema, o grão-mestre proclamou a inocência dos Templários e a falsidade de suas confissões. Para compensar sua fraqueza, ele disse que estava disposto a sacrificar sua vida. Ele sabia o destino que o esperava. Ele foi imediatamente aprisionado com outro emissário, que decidiu compartilhar de seu destino, e por ordem de Felipe IV, foi queimado na fogueira. Suas bravas mortes impressionaram o povo, e como o rei e o papa morreram pouco tempo depois, há uma lenda de que o grão-mestre, no meio das chamas, convocou os 2 para o tribunal de Deus. Esse foi o trágico fim dos Templários. Porém, assumindo que a Ordem dos Hospitalários herdou seus membros e posses, podemos concluir que o resultado do julgamento final foi praticamente equivalente à fusão das duas ordens, além de que os Cavaleiros de Malta levaram à frente o trabalho dos Templários. Bom pessoal, agora vamos falar um pouquinho do equipamento deles, né? Não tem muito para ser falado, mas eu tenho algumas observações interessantes para fazer. A Ordem foi ativa do século XII ao início do século XIV. Logo, muitas representações dos Templários que achamos na internet são errôneas. Eles não utilizavam armaduras de placas, como às vezes é representado. Suas armaduras eram compostas de macacões de cota de malha, com proteção acolchoada por baixo, e os característicos caparazões da Ordem, vestidos por cima. Também tem o Realm, né, o Great Helm, o capacete de balde, chamem do que quiserem. É sempre o primeiro elmo que vem à cabeça, de tão clichê que virou. Ele é fortemente associado com os Templários justamente pela coincidência de seu apogeu de uso com a existência da Ordem. Embora, existindo desde 1119, a Ordem presenciou o desenvolvimento do mesmo. Primeiro com elmos simples de proteção nasal, depois com placas faciais e finalmente a cobertura completa da cabeça. As espadas utilizadas pela Ordem se encaixam no grupo 1 da tipologia de Oakeshott, mais precisamente do tipo 10 ao tipo 12, que eram designados para serem efetivas contra a cota de malha. Pois bem, a Ordem do Templo foi uma ordem monástica militar muito conhecida na Idade Média, assim como nos dias de hoje. O legado deles é inegável. E nos dias de hoje, pela mesma natureza secreta dos seus ritos de passagem, é associada à maçonaria e outras seitas. Eu tenho o dever de informar a vocês que, mesmo que hoje se reconheça a inocência da Ordem, ela está oficialmente dissoluta pela Igreja, então é bom tomar cuidado com o ocasional indivíduo que vai lhe dizer que é templário.
Uma ordem que temos viva é a própria Ordem de Malta, os Hospitalários, embora não mais tenha um cunho militar, e a adesão aos rankings baixos é relativamente fácil. Os rankings altos são compostos pela nobreza de alguns reinos que existem ou existiram na história, como por exemplo, Dom Luís, chefe da nossa casa imperial, é membro do alto escalão dos Hospitalários. Enfim, pessoal, se você gostou desse vídeo, deixa seu like, se inscreve no canal, compartilha para dar aquela força para divulgação medieval no YouTube brasileiro, ainda mais hoje vídeo sobre história, hein, pessoal? Olha, compartilha, me ajuda aí para eu trazer mais conteúdo para vocês, né? Porque eu não tenho intenção nenhuma de ganhar dinheiro com esse canal, eu só quero trazer informação mesmo, mas é um incentivo, né? Quando eu vejo que tem bastante acesso, eu falo, pô, preciso trazer mais coisa pro pessoal. Então, pessoal, me ajudem, compartilhem esse vídeo ao máximo que puderem. E eu agradeço desde já. Bom, eu quero agradecer o pessoal da Medieval Guild por estar me aguentando, né? E, bom, a gente passou por uma treta recente aí, ainda bem que tá tudo entrando nos eixos de novo. Não comigo, um outro conflito interno que gerou confusão. Quem tá aqui é do grupo sabe o que aconteceu. Então, obrigado pessoal aí por me aguentar, o Cristiano aí que fica me aturando. Eu sou completamente ausente, dificilmente falo alguma coisa nos grupos, mas, né, tamo aí. Valeu por me aguentar. Também quero agradecer o Sacro Império da Zoeira pelo apoio, tanto o apoio da Medieval Guild quanto o apoio desse canal. É importante ter o apoio de uma página tão grande como essa. Quero agradecer ao ADM lá, o Carl, né, por ter apoiado o canal desde o começo e tá ajudando a divulgar aí, né, ter me dado o privilégio de editor na página para poder postar os vídeos do canal, e eu agradeço muito isso. Também quero falar aqui pra vocês, ó, do Zumbi Maluco. Eu vou deixar um card dele aqui na descrição. Nos últimos vídeos eu acabei não deixando, me esqueci, foi mal. O Zumbi Maluco foi mal mesmo, eu esqueci geral, cara. Mas agora eu vou deixar o card aqui pro pessoal entrar no seu canal e é nóis, cara. Também quero agradecer ao Cal Builders Game Histórica, os caras estão sempre lá me aguentando. Volta e meia eu pergunto alguma coisa, eu sou bem chato. Então, né, tem que agradecer os caras também, até pra divulgar a esgrima histórica no Brasil, né? Então, se vocês querem ter contato, saber como é que é, fala com eles, entra no grupo deles aí. E se você é de São Carlos, entra aí, fala com o Francesco aí, vê se você consegue algum treino deles, porque vale muito a pena. Enfim, pessoal, obrigado por terem me ouvido, né? Ouvido a história dos Templários hoje, né? Um abraço a todos, fiquem com Deus e até mais. From the mighty